O canal Dois Toques destaca porque o meia Roger Gabriel não evolui. E mais, alguns torcedores do Vitória estão chateados com o possível retorno de Wagner Leonardo. Esses são os recortes do vídeo de hoje. Solta a vinheta. Olá a todos, eu sou Jabson Batista e, como é de praxe por aqui, deixa a sua inscrição, o seu like e os seus comentários, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdos sobre o Bahia e também sobre o Vitória aqui no YouTube. Beleza? Vamos lá. Vamos começar falando aí do Bahia, principalmente do meia Roger Gabriel, de 19 anos, que não consegue uma evolução no time principal do esquadrão. Ele está na base do sub-20. Nesta temporada, os números dele são bacanas, são impressionantes. A performance dele é ótima. Mas assim, em 31 jogos, fez 14 gols. Ótima, boa. Mas, em outro ponto, ele não consegue desabrochar. Não consegue subir de nível, não consegue chegar ao time principal para colocar uma pulga atrás da orelha do treinador neste momento. Ele teve oportunidades no Campeonato Baiano, ali integrando o time principal, né, enquanto o outro elenco estava só treinando, né, se adaptando, se entrosando. Ele teve a oportunidade dele, mas não conseguiu performar, e aí sua sequência volta para a base e ali fica estagnado. Essa evolução dele não consegue desabrochar. Ele com 19 anos, se fosse aqui no Sudeste, em muitos clubes, já era titularíssimo. E outra, vemos aí que o meia Everton está precisando de um substituto. Roger Gabriel, por ser ambidestro, né? Todos falam bem dele, que é um ótimo jogador, e ele não consegue subir de nível. E assim, tem torcedor que está na bronca com ele, como foi o caso desse perfil no YouTube, o Baldo Lima, que diz que Roger Gabriel precisa mostrar mais garra, mais vontade, mais esforço, que ele já se acha feito, viu? Já se acha feito. E isso faz, né, com que ele acabe se queimando. O outro perfil, Gabriel Doreia, retruca a fala de Ubaldo, que o jogador sem sequência fica muito difícil dele sair da base e ir para o principal. Vou concordar com as duas opiniões, viu? Porque assim, é difícil não ter sequência no time principal. Mas quando tem a oportunidade de disputar um campeonato baiano com equipes mais frágeis, era para ele sobressair sobre essas equipes. Mas ele não conseguiu. A evolução dele, a performance dele dentro de campo não mostrou nada disso. Então voltou para a base, para o sub-20. Apesar que já tem o treinador que está queimando alguns garotos aí nessa base, fica difícil até para o próprio Roger Gabriel, que é bem visto, a chegar no time principal. E por outro lado, tem o ponto aí da primeira angústia do torcedor, que ele precisa ter mais vontade, precisa ter mais garra, porque ele já se acha. E esse negócio do achismo, que eu sou bom, que eu sou isso, que eu sou aquilo, é o que vem acontecendo para os nossos jogadores na seleção brasileira. Olha o vexame que foi a amarelinha na Copa do Mundo, com jogadores que só vivem de status, de fama, de glamour. Caiu nas oitavas, fica difícil. Então, primeiramente, tem que pôr os pezinhos no chão, ter mais vontade, mais garra, jogar, porque dizem que é um ótimo jogador, mas precisamente o Roger Gabriel precisa querer e colocar uma pulga atrás da orelha do treinador Rogério Ceni, porque assim, ele pode ter um empresário fortíssimo por detrás. Se ele fosse tudo isso, esse empresário já teria tirado do Bahia e colocado em outra equipe. Eu sei que, por outro lado, também tem aquela. O jogador, às vezes, pode desabrochar com 18, 19,
viu? Como pode retardar um pouco mais e começar a mostrar mais futebol com os 22, 25 anos de idade. Então tem tudo isso, mas neste momento, Roger Gabriel não consegue solucionar ali o problema da equipe principal, que é a falta de ter um substituto para Everton Ribeiro neste momento. Agora vamos mudar o recorte do rolê e falar do Vitória, que também está num imbróglio danado aí com o seu torcedor, que foi a notícia de ontem sobre o retorno de WL, de Wagner Leonardo. E tem deixado muitos torcedores bravos, nervosos com esse retorno dele. E um perfil no X, antigo Twitter, Gabriel Oliveira 1984, trouxe aí a sua angústia. Disse o seguinte: essa novela em torno de WL já passou dos limites, se torna vergonhosa. E ele disse mais coisas. Aí o perfil Neves retrucou: ele não quer o jogador aqui. O outro perfil, mais famoso, mais conhecido, mais pá ali nas redes sociais, Vegetória, retruca. Chiesa fez o dub, estava vestido de Bamor e depois o aceitaram aqui. Pediram o afastamento de Braga e o cara jogou até o fim. Teve mais coisas sobre a saída de Jair Ventura e o treinador continua. Beleza, vou concordar também com a opinião de cada um desses perfis, porque eu sei o momento de cada um ali. É difícil? É, mas eu vou pegar a opinião do clube neste momento. E para o Vitória, é ótimo o retorno de Wagner Leonardo, porque está precisando desse defensor ali, viu? Precisa fortalecer. E outra, quando o Vitória vendeu ele no início de 2025, achava que recebeu o valor integral e não aconteceu. Recebeu o calote. No entanto, em outubro, a diretoria entrou com a queixa na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgão que é vinculado à CBF, à CNRD, para processar o Grêmio. O que aconteceu? A equipe gaúcha não pagou. E assim, esse retorno de WL é para quitar ali, abater o valor no atraso da primeira parcela da compra do atleta, viu? Então, eu acho isso com bons olhos, porque o valor é de 2 milhões de reais. Nada mais do que justo o Vitória trazê-lo de volta e recuperar o seu bom futebol e numa futura venda, viu? Não fazer mais aquela besteira de tipo, pegou tudo isso por conta da questão que a história não se vende, porque o rival Bahia procurou o jogador para contratá-lo, e aí foi aquela questão todinha, história não se vende, porque é isso, porque é aquilo, eu não vou para o rival, porque é isso. O jogador disse, eu vou permanecer no clube, e o que aconteceu? Ele se vendeu para outra equipe, e aí seu futebol declinou. E agora, com a volta, né, os torcedores vendo todo aquele imbróglio, porque alguns não queriam que ele fosse vendido para o rival, tudo bem, beleza, mas aí quando ele se vendeu, saiu, os torcedores não aguentaram. Mas é assim, a vida do jogador é essa. Só que ele tem que aprender a dizer o seguinte: se ele está em um clube e tem um rival querendo comprá-lo por X, ele é só dizer não, não jogo no Bahia ou não jogo no Vitória. Mas se ele tiver opinião e falar assim, é ali que eu vou receber os meus vencimentos, eles vão me pagar por isso, eu vou poder jogar ali, normal. Normal para muitos, mas para outros torcedores não. Mas se o jogador quiser manter a opinião, não vou, beleza. Mas aí, eu vou ficar no clube e do nada recebe uma proposta e sai, o torcedor é claro que vai ficar chateado, porque ele acreditava que o jogador iria permanecer por mais alguns anos. Foi o caso de Wagner Leonardo, que não permaneceu. Então, é complicado você
entender, viu, de certas questões que é passional do torcedor. Então, WL voltando é bom para o Vitória, porque aí vai ter saldo, vai recuperar o jogador e vai poder manter o elenco mais forte para a Copa do Brasil e também para o Campeonato Brasileiro. Porque na Copa do Brasil seria bom o Vitória ser campeão. No Campeonato Brasileiro, o Vitória chegar e conquistar uma vaga para a Sul-Americana ou então até para a Libertadores. Seria ótimo, porque aí entraria mais dinheiro ao final da temporada. E aí, torcedor? Você vai ficar na bronca com Wagner Leonardo com seu possível retorno? Ou então você vai ficar na bronca porque Roger Gabriel não consegue ser titular, não consegue evoluir para o time principal do Bahia? Diz aí